Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão do Feitiço do Mato. Vou convidar o nosso convidado. Deixa eu convidá-lo aqui. Hoje nós teremos uma conversa muito especial. Boa Aí, noite, tudo boa bom? noite, Alisson. Bem-vindo, Olá, querido. obrigado. Oh, prazer em te ver aqui. Saudade, É verdade. O tempo passa muito rápido, né, Alisson? nem me fala. Graças a Deus. É, numa correria também que eu falo, a gente quando vê já está acontecendo. E a nossa é a última live antes da nossa feira, né? Então deixa eu explicar para o pessoal aqui por que a gente está aqui, qual é o nosso objetivo, né? Então eu me chamo Sandra Tonini, eu sou a guardiã do Feitiço do Mato. No Feitiço do Mato, eu planto ervas medicinais, destilo e extraio os elementos medicamentosos das ervas, vamos dizer assim, através da destilação e das tinturas, que é uma forma de extração alcoólica. E esses produtos naturais é algo que me toca muito, porque ele age, auxilia nos nossos tratamentos, né? De sintomas, de patologias, de uma forma que não agride o nosso corpo, o nosso organismo. E eu observei que as pessoas não têm muito conhecimento a respeito dessa medicina e está assim um pouco que desconectada, né, desses elementos naturais. E aí, organizando o encontro para o Dia das Mulheres no mês passado, eu senti que estávamos criando uma nova feira, né, Alisson? Aham. E aí a gente experimentou, fizemos a primeira edição no Dia das Mulheres. E qual é o diferencial da feira ancestral? Porque ela traz uma prosa, ela traz pessoas ao longo do nosso dia, né? Agora nós vamos experimentar à noite, né, Alisson? As Aham. pessoas trazem um pouco da história delas e tenta trazer também toda essa questão da conexão com a natureza e com os hábitos e os costumes e as práticas de uma medicina e de uma saúde mais saudável, que era a prática dos nossos ancestrais. E eu conheci o Alisson há uns 40 dias atrás, né? Como ele diz, você fez contato comigo achando que eu era uma artesã. Isso mesmo. E foi muito interessante, porque assim, eu conheci o Alisson há 40 dias e eu conheço a mãe dele há mais de 4 anos, né? E foi muito interessante conhecer o Alisson. E essa questão, né, de que quando você procura um artista, vamos dizer, ou quando você procura alguém que tem algo que te interessa, não importa se ele é homem ou se ele é mulher. Né? Estávamos buscando para falar sobre as mulheres ancestrais, mas não obrigatoriamente que fossem só mulheres. E eu achei muito interessante esse encontro com a Alison, né? O encontro de almas. Eu até Não, brinco. E quando eu comecei a ler suas mensagens, eu falei, gente, deixa eu ligar pra ela, porque ela tá achando que eu sou mulher. Ela que tá eu sou usando mulher, o artigo feminino. deixa eu Deixa eu avisar mostrar logo minha essa cara. pessoa para ver se ela Deixa eu me continua interessada. Deixa eu mostrar, deixa eu explicar. Porque se. Sandra, o que que acontece também? Eu tô aprendendo muito recente. Para mim, antes, a comunidade ceramista, no meu ver, era muito fechada. Porque eu participava de uma bolha. Só que quando eu saí dessa bolha, é a comunidade mais integrativa do planeta.
eles se ajudam e com certeza eu iria indicar uma menina. Olha, Inclusive, se você me permitir eu levar ela lá na feira, você conhecer um pouquinho do trabalho dela, é uma ceramista, uma aluna minha, só que ela já faz um trabalho incrível. Eu quero te apresentar ela também, porque ela tem um coração incrível. Vou levar ela lá na feira, tá? Pra ai, gente que delícia, bater que um bom, vai papo. ser uma honra conhecê-la. E E foi bem legal o primeiro contato com a Sandra, porque eu sou muito tímido, eu não costumo aparecer nas redes sociais, é o que todo mundo briga comigo, e quando aparece é só minha mão. olha só. Então, assim, com a Sandra foi legal por causa disso, porque ela gostou do meu trabalho, do que a gente aqui dentro do ateliê faz. Então eu fiquei encantado por causa disso. E engraçado, né, Alisson? A gente ficou, acho que bem uma hora conversando e chegou Mais, uma um hora que eu falei pouquinho assim, gente, mais. tem muito assunto em comum, vamos deixar para depois, porque senão a gente não vai desligar esse telefone. Isso mesmo. E é muito interessante isso, né? Como a gente está se juntando realmente com almas afins, né? Eu trago muito essa questão, porque eu tenho uma história espiritual muito antiga, né? Eu sou bastante antiga, então eu já passei por é, vários grupos espiritualistas, espirituais, e eu acredito muito realmente nisso. Então, quando eu busco na questão da ancestralidade, eu tenho a nítida consciência de que a gente está se reunindo com uma família que já nos encontramos e reencontramos antes disso, né? E principalmente assim, né, Alisson? Quando eu vejo essa ligação com a sua mãe, que também é uma irmã de alma, né? Com Então certeza. a gente A vai. gente se sente em casa, parece que já se conhecia há muito tempo. Então, assim, quando a gente tem esse contato, e que é de alma mesmo, que sem as partes tangíveis, a gente se sentiu tão à vontade naquele momento que foi incrível. Para mim, é o que eu falo para todo mundo. A feira que a gente participou com você, Sandra, a Ancestral com Prosa, foi uma feira que me chamou muita atenção, porque foi uma feira que todo mundo que estava expondo ali se acolheu. Era Sim. a gente ajudando sem a gente estar pedindo numa proatividade incrível. E aí você começa a conversar com as pessoas, a família de um grande amigo meu estava expondo lá, as pessoas que frequentaram eram pessoas conhecidas, e sempre ia ligando. Um conhecia o meu irmão, o outro conhecia minha mãe, não sei quem já fez parte do grupo, que já conhecia a gente. E foi incrível. E você também recebendo a gente com todo amor e carinho, foi incrível mesmo. Eu te falei isso no final da feira, Eu, eu que senti que foi foi. realmente um reencontro familiar ali, né? Foi muito Aham. E legal. foi apaixonante. E a vantagem da feira intimista, né, Alisson? É menor, é mais Aham. aconchegante. E até o público, né? As pessoas que vieram nos conheciam, ou conhecia você, ou me conhecia, ou conhecia outros expositores. E aí, assim, as pessoas vinham para apresentar, vem cá. Me lembro, né? Deixa, Tipo assim, vou lá, deixa olha, eu esse te aqui é o mostrar. hábito. E uma coisa que eu vi bastante lá na feira, Sandra, foi que assim, as pessoas estavam dispostas a entender o que você estava oferecendo. O Elas propósito, queriam né? conhecer um pouco mais, não só da peça, do utilitário, no meu caso que eu estava vendendo, que eu estava oferecendo, as pessoas queriam saber como que era feito, quais eram os processos, se eu tinha um espaço físico para visitar. Depois da feira, eu tentei falar com você um pouquinho mais cedo, porque eu queria te dar uma notícia, mas eu vou dar uma notícia para todo mundo junto. Para todo mundo. Para todo mundo, sem spoiler antes. Depois da feira, eu senti que eu estava preparado para começar a dar aula de Olha, tanta busca, de tanto carinho, porque a gente vai falar um pouco sobre saúde mental hoje. Eu quero já sim. começar a colocar um pouquinho do que aconteceu comigo. A Sandra sabe, a gente já teve um bate-papo sobre isso. Então, assim, quando eu entrei dentro da cerâmica, eu não tinha saúde mental.
Eu estava num processo depressivo muito forte e uma ansiedade muito pesada, entendeu? E quando eu fui para dentro da cerâmica, que eu sempre me cobrei muito, sempre achava que eu não era bom o suficiente, um pouco da ansiedade, eu não tenho tanta técnica, eu achava que eu não era bom o suficiente para isso. E lá na feira eu entendi muita coisa, mesmo que eu não seja muito bom, mas eu tenho algo para oferecer, algo para ensinar. E com a feira, conhecendo algumas pessoas, eu comecei a entender e a interagir com elas, que todo mundo está ferrado de saúde mental. Desculpa o palavrão, mas todo mundo tá. Tem Sim. algumas pessoas que estão sabendo lidar e outras não. E lá mesmo, e na feira, que eu falei, gente, eu preciso mostrar um pouco do meu trabalho, que foi o que me salvou. Porque dentro da cerâmica, eu tenho um TDAH absurdo e é um dos motivos que eu me cobro muito. Sim. Eu não conseguia, quando era criança, sofria muito em colégio por não conseguir focar, não conseguia tirar nota, sempre ficava de exame, passava daquele jeito, empurrando com a barriga. Mas quando eu entrei dentro da cerâmica, que eu vi o universo que abrange, e aquilo me prendeu de um tanto que no primeiro dia de aula de cerâmica que eu fiz, eu levantei hoje, eu sou professor de torno, e hoje eu sei o quanto é difícil. Tem alunos meus que demoram quase, pode ter certeza que vai demorar 6 meses para desenvolver um pouquinho do torno. Mas no primeiro dia que eu tive contato com a argila, sabe quando parece que você se doa, se conecta, você é um só e começa do nada, eu entendi como que funcionava a argila. Só que lá em Brasília, quando eu comecei a ter aula, eu tinha 3 professores incríveis, incríveis, uns mestres assim que ele te abraçava, sabe? Ele te mostrava, te ensinava. E então, eu fiquei pouco tempo nesse ateliê e voltei para Campo Grande. Aqui em Campo Grande eu senti aquela bolha que eu falei no começo. Sim. A informação era muito restrita, as pessoas que tinham conhecimento cobravam um absurdo por causa disso. E eu, um TDAH, louco por informação, louco para aprender sobre técnica, louco. E aí não As portas tinha fechadas. porta fechada. E aí eu me frustrava, eu queria me cobrar muito porque eu queria trabalhar, porque eu queria aprender, eu queria ensinar. Sabe aquela sede? E aqui eu não tinha. Olha, Aí eu saí do ateliê e acabei tentando seguir sozinho, entendeu? Eu sabia do meu potencial, mas eu não acreditava. Só que quem estava ao meu redor, as pessoas que estavam ao meu redor, o Rogério, meu marido, alguns amigos, eles acreditavam mais no meu trabalho do que eu do que mesmo, você. do que eu. E por quê? Por que que eu não acreditava no meu trabalho? Porque, assim, a gente que é um TDAH, a gente mensura o tempo. Um vaso daquele eu faço em 10 minutos. Então, postergava. Só que aí na hora que apertava e ela fazia, pronto, ok. Entendeu? Então, para mim era muito fácil. Sim. Só que eu foquei em algo que eu pensei que ia me dar uma rentabilidade muito grande, que era os restaurantes. Tive alguns contatos e alguns pedidos de restaurante, o Imasushi, o Thai, Quintal 180, o Omakase, e estava legal. Só que eu estava exausto e trabalhando. Sabe quando você começa a perder o interesse um pouco? Porque fica só na produção, né? Só na produção, eu Perde a não tinha mais o criatividade. contato, ficava o dia inteiro dentro do ateliê sozinho. Então eu comecei a não acreditar ainda no meu trabalho. A Sandra ficou apaixonada pelo meu trabalho, ela também. Então, assim, Todos lá agora eu ficamos. consigo ver que é incentivo, que é um puta do elogio, que, enfim. Mas voltando, e aí, depois da feira Ancestral com Prosa, eu abri para dar aula. Vocês não têm ideia o que aconteceu.
Me Gente, eu não conta. tenho mais horário, eu já adquiri um outro turno, eu já estou com as turmas fechadas, recebi convite para ir para Rio Verde dar um workshop. Nossa, Hoje, uma das maiores, ela sempre foi uma inspiração para mim. A Andrea é uma das maiores ceramistas do estado, do Centro-Oeste. Ela é uma referência aqui e hoje ela é minha aluna. ai, que É isso que lindo. eu quero. Era isso que eu queria chegar. Então, quando eu comecei, eu peguei a Tati, essa amiga minha que eu quero te apresentar, a Sandra. Falei, Tati, eu quero fazer você de cobaia. Ela, como assim? Eu quero saber se eu sei te ensinar. Entendeu? Se eu sei ensinar o torno. Que o torno, sim, é uma ferramenta dentro da cerâmica que ela é a mais difícil. Ela é muito técnica, ela é muito. Exige um pouco mais de atenção de E eu você. acho que é uma das ferramentas, quando se tem a ideia da cerâmica, eu acho que é referência, né? As pessoas Sim, querem trabalhar no torno. querem conhecer como funciona, trabalhar. E a cerâmica, uma coisa que eu sempre quis trabalhar com a cerâmica, quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, eu sempre via que era um produto, uma peça que ela é atemporal. Sim. Se você parar para ver, dos primeiros incentivos que foi dentro da cerâmica, dentro do cinema mais conhecida, é do filme Ghost. Sim. Que então, desde aquela época, a mídia, todo mundo falando e mostrando sobre a cerâmica. E, inclusive, a cena que aparece é ela no torno. É ela no torno. Eles, né, no torno, Aham, verdade. entende? Então, assim, É muito sempre lindo. teve muito em alta a cerâmica manual, a modelagem manual. Então, assim, sempre teve muito em alta. Mas voltando lá para os alunos, em menos de uma semana eu tive mais de 20 alunos. Entendeu? Eu convidando, trazendo, e se eu te falar que nesse período que eu abri para dar aula, minha saúde mental melhorou 1 bilhão de vezes por cento. E é aí Não. que eu queria chegar sobre a saúde mental. E hoje, desde quando a Sandra me convidou para a gente ter esse bate-papo, eu comecei a fazer uma pesquisa com meus alunos. Não vou mentir, anotei tudo, juro, porque eu queria entender qual era o propósito deles aqui. Eu queria Sim. entender o que chamou a atenção. E todos eles, tirando a Andrea, que a Andrea é a parte técnica, que é uma professora de cerâmica, só que ela não domina o torno. Ela já teve algumas aulas com alguns professores de torno, só que ela meio que traumatizou e aí a gente conversou muito e vamos tentar ensinar, aprender um pouco mais de torno, tá? Mas a maioria, pode colocar quase mais de 90% dos meus alunos, sim, eles buscam um tempo para eles. Ou porque Sim. está estressado, ou porque está muito cansativo, o dia está puxado, ou é uma ansiedade, ou é uma depressão que hoje a ansiedade acho que atinge mais de 9,3% da nossa população. É o mal do século. É o mal do É o século. A mal do século. depressão está um pouquinho mais, ela está abrangendo, pegando 15% da nossa população do Brasil. Sim. E o que é engraçado, que as pessoas, eu já reparei, as pessoas nem tomam água quando está fazendo aula. Elas não vão ao banheiro. Eu consigo ficar identificando algumas coisas. E o que é legal também, com esse contato mais com os alunos, com as pessoas, é o interesse deles. Um é para hobby, a outra é para uma fonte de renda, mas todos eles têm um pouquinho da ansiedade, um pouco do eu preciso produzir, preciso produzir. E quando eles chegam aqui no ateliê, eu tento acalmar tudo, porque eu falo para eles, aqui dentro eu vou fazer diferente do que fizeram comigo. Eu quero que você aprenda a técnica, eu quero que você aprenda a fazer. Porque quando você estiver lá na Torre Eiffel, sentada, fazendo o seu turno, você lembrar que lá você vai conseguir fazer sozinha. Entendeu? Não ficar amarrando a informação. Eu já deixei muito bem claro, hoje eu estou conseguindo produzir alguns esmaltes, algumas coisas, e eu mostro técnicas diferentes para eles. Então, eu mostro a parte da técnica oriental, dentro do torno, a parte da Espanha, que eu tive a oportunidade.
um dos meus maiores incentivadores é o meu marido. Então ele me mandou para Espanha para eu aprender mais, entendeu? Então foi muito bacana da parte dele, porque ele sempre acreditou muito no meu trabalho. Quanto Aí tempo você agora ficou na vou. Espanha, Alisson? Oi? Quanto tempo você ficou na Espanha? Eu fiquei 15 dias lá na Espanha, mas é uma imersão absurda. É da hora que você acorda, da hora que você dorme na escola, você O mora na tempo é escola. muito bem aproveitado, É né? muito bem aproveitado e assim, na hora que eu cheguei lá também na Espanha, a dona do colégio, que é a professora Dolores, ela perguntou o que eu estava fazendo lá. Porque ela viu que eu já dominava o torno e eu não acreditava, entendeu? Aham. E lá ela começou a me instigar um pouco mais. Ah, enquanto está todo mundo centralizando 1 quilo e fazendo uma peça com 1 quilo, você vai fazer com 1,5 quilo. Aí ela chegava, fazia a peça com meio, ela cortava a minha peça no Desafios. meio para ver a espessura da peça, tá ok, agora vai fazer com 2, agora vai fazer com 3. E ela te instiga, ela te obriga e ela faz você fazer. E é Porque ela incrível vê o potencial que você não vê. de cada aluno. Ela viu, ah, uma já está conseguindo levantar os cilindros, vamos tentar fazer com mais argila. Então, assim, ir lá para mim foi a maior e a melhor experiência dentro da minha área profissional da vida, foi lá. Lá também eu ainda não acreditava no meu trabalho, e lá também uma amiga, que é a Zaide, uma ceramista, fazia mais de 40 anos que ela é ceramista, ela me puxou e falou: Alisson, por que você é o único que não dá aula aqui? Aí eu expliquei para ela, porque eu acho que eu preciso melhorar, ter técnico, não sei o que. Ela falou: Meu, eu vou te provar que você tem um técnico melhor do que de todo mundo aqui, que são mais 12 pessoas que dá aula. Sim, ela me Uhum. provou. Aí ela chegou para todo mundo, a gente na cozinha perguntou: Alisson, quem sabe fazer aplicação de ouro na peça? Ninguém sabia. Sim. Duas de São Paulo, duas do Rio, do Paraná, interior de São Paulo, de toda parte do mundo não, do Brasil estava lá. E ninguém sabia. Aí a Zaide olhou para mim e falou: Você sabe? Aí eu falei: Sei, entendeu? Então, assim, eu Aham. comecei a acreditar um pouquinho mais nesse meu trabalho por causa disso. Meu marido me incentivando absurdo, encantado com minhas peças. E aí eu fazia um vaso para ele, que a gente tem uma estufa de planta, de suculentas. Fazia um vaso para ele, aí simplesmente ele virava para mim: Ai, a fulana quer comprar, ela comprou, pode fazer outra. Aí eu fazia outra, ele vendia, eu fazia outra, ele vendia. E, gente, as Aí peças do Alisson são eu maravilhosas. tinha preparado muita coisa para feira, mas essa semana a gente conversou, né, Sandra? Eu falei: Meu forno pipocou. Aí ela: Calma, não sei o que. Eu falei: Eu estou calmo. Não faz parte. Hoje eu entendo tudo isso. Que Isso acontece para quem tem um forno e utiliza ele, não é? acontece. E o que foi legal é que a Sandra ficou mal preocupada comigo, porque ela sabe que eu sou meio ansioso. Quando ela veio da feira, ela viu. Ela: Calma, não desespera. Eu falei: Mas pode ficar tranquila, que agora eu sei que faz parte, acontece. Eu até deixei aqui, ó, uns vasinhos com passarinhos, com uma técnica Ai, que lindo, japonesa. que Eu lindo. tinha separado, feito, porque aí não deu tempo, mas enfim. Eu Outros vasinhos com sei. borboletas. Deixei tudo Eu separado aqui para vi mostrar para as vocês. suas postagens. Ai, gente, essa mão é Ah, maravilhosa. então. Só que não vou levar para essa edição, na próxima pode ter certeza que eu vou. Eu fiz umas garrafinhas Vai também. produzir. Olha que linda. Então eu ia levar tudo para feira, mas já que não deu, vou levar o que a gente tem. E é isso. E essa produção já é para a próxima, já vai Para a sendo próxima, preparada, se lógico. sobrar, porque tá vendendo igual água. Não vou mentir. Graças a Deus. Mas a gente está Então, produzindo todo dia, entendeu? e é Tá muito incrível. interessante, né, as lições que você traz, né, em relação a esse aspecto interno, a essa questão que para a gente é espiritual, né? Sim, Até eu coloquei, quando nós falamos em trazer, né, a sua história para a live, eu gosto muito desse tema, já trabalhei muito esse tema, o propósito da alma, né? Porque a ansiedade e é, esse barulho mental, esse movimento interno, ele só vem quando a gente está desconectado da nossa alma. Quando a gente esqueceu quem nós somos. E
vamos dizer assim, que o mundo em que nós vivemos, ele tem uma preocupação, né, de, de nos desconectar de nós mesmos e de nos convencer de que nós não somos suficientes. Tem uma frase, você deve ter assistido, tem um filme que se chama Coração de... Ai, gente, de Cavaleiro. Sim, eu sei. E você lembra da frase que ele fala diversas vezes? Você foi pesado, medido e julgado insuficiente. Eu falo que a sociedade, ela traz isso e ela gruda isso na gente. De Sim, nos e dizer eu sou prova viva disso, aquela história que entendeu? nós somos imperfeitos, aquela história de nós somos incapazes, que nós não somos suficiente para sermos quem nós somos. E aí a gente começa a esquecer que nós somos criadores. Nós Ah, somos Deus em ação, né? E a gente só precisa se lembrar disso. E quando é que a gente se lembra disso? Né? Quando então, você encontra o seu propósito de alma. o propósito de alma, que para mim, assim, é... o propósito da alma, eu acho que é o que dá mais, o sentido mais profundo da vida, sabe? É onde a gente esquece a parte material. A gente sempre está buscando um carro novo, uma casa nova, ganhar mais, fazer acontecer. Então, para mim, quando eu começo a descobrir, eu tento fazer uma imersão dentro de mim, sabe? Um autoconhecimento para começar a entender o que, que foi que me chamou a atenção. É, Eu me pegava refletindo muito para saber se era isso mesmo que ia dar certo. Eu tentava de várias formas, mas Porque tem um quando. questionamento aí, Alisson. O que é dar certo? Então, Quem é que você está e, atendendo? e nessa parte, o que é que dá certo, eu sempre falo, quando meus alunos começaram a me perguntar o que, que eu ia falar sobre o que, que eu entendia sobre o propósito de alma, eu falava também que são várias coisas, e uma delas, que você tocou no assunto agora, é fazer algumas escolhas conscientes, tá? Para você tentar se conectar com alguma coisa que é intangível. Para mim é algo maior. Como eu posso explicar? A gente vai fazer. Eu fiz bastante uma reflexão para eu tentar alinhar o que eu queria, o que fazia sentido para mim e procurar alguns objetivos. A parte financeira veio junto, tá? Não vou mentir. Isso é muito Então, importante. então, quando eu fiz todo esse agrupamento e quando eu comecei a entender algumas coisas do que eu estava sentindo, do que me fazia bem, e poder mostrar um pouco mais sobre a cerâmica, que é o que me chamou a atenção, o que eu escolhi, a gente, quando faz algumas escolhas, a gente abraça as incertezas, tá? Então, Corre a os gente acaba riscos, a gente paga o esquecendo. preço. Aham. E quando a gente abraça essas incertezas, a gente também não pode ficar julgando, tá? Porque senão a gente entra numa paranoia. Mas o que foi legal foi que eu mesmo, dentro da cerâmica, eu encontrei esse propósito. Que esse E propósito que eu falei no início era eu conseguir mostrar mais da cerâmica, é eu não ficar com a informação só para mim. de você Eu quero, compartilhar isso, eu quero compartilhar, eu quero mostrar a cerâmica para o mundo inteiro, para todo mundo. Eu quero que todo mundo conheça os processos, como funciona, porque é apaixonante. E, e gente, olha se só, fez né, bem para Alisson, mim, quando se você fez fala bem.
da recompensa, né, da questão financeira, isso é uma consequência Sequência de desse tudo. lugar de integridade, desse lugar de satisfação que você tem. Né? Porque o Sim, que traz a consequência financeira, ela é o resultado da sua satisfação pessoal. Né? sim. Então, mas voltando lá do propósito de alma, Sandra, o que me animou muito era porque assim, eu busquei os meus valores, eu busquei as minhas crenças, as habilidades que eu tinha, o que eu era apaixonado. Quando eu descobri na cerâmica a linha que eu queria trabalhar, foi assim também libertador, Sim. entendeu? Hoje eu Quando consigo você falar achou seu não. caminho dentro da cerâmica. Porque Sim, são etapas, então né? Primeiro você são, achou a cerâmica, depois você achou o sim, caminho dentro da cerâmica. dentro da cerâmica. A gente até brinca na área comercial que a gente fala que é um nicho de mercado, Sim. entendeu? Mas vamos lá, questão de custos um pouquinho. Um prato grande eu gasto 1,8 kg, vendo a R$ 80. Um vasinho com 600 gramas, sim, tem uma técnica japonesa aplicada, tem as aplicações dos passarinhos, tem um pouco mais de técnico, mas só que eu tenho um valor agregado muito grande nele, por causa dessas técnicas, desses estudos, de tudo um pouco. Então, eu consigo vender melhor, ter um valor agregado melhor, com menos matéria-prima, com menos trabalho, entendeu? Com menos preocupação do prato, uma peça grande, trincar, quebrar, eu perder a peça. Então, assim, foi uma. Eu não tenho como falar. Foi uma bola de neve tão grande, de sensações, de tudo, eu tentando me achar, e quando eu me achei, me fez tão bem. Foi tão incrível, foi. Eu falo, todo dia eu tenho um aluno e todo dia eu agradeço ele. Falo, Sim. obrigado por estar aqui, obrigado por me ajudar com a minha saúde mental. Eles dão risada. E é isso que faz parte, sabe? Deixa eu E. comentar uma história assim. Eu dei aula de yoga durante 20 anos. E a vedete do yoga, né, principalmente para quem vem e quer fazer, é a invertida ou o Shirshasana, que é o nome em sânscrito, que é o plantar a bananeira, né, e manter essa postura, inclusive, eu falava muito, a questão não é você fazer a postura, é você estar na postura. E aí eu tive um aluno que ele todo final de aula ele queria fazer porque ele queria muito aprender. Então eu ajudava, eu ativava, né, dava o toque nos pontos necessários. E aí, em determinada aula, ele conseguiu, né? E ele ficou simplesmente. Porque quando a gente faz, e aí para você seria muito interessante, porque assim, não tem ansiedade. Quando você entra nesse lugar, Alisson, simplesmente você é e acaba tudo, né? E aí quando ele voltou, quando ele desmanchou, eu falei assim: "Você encontrou finalmente o lugar". Aí ele virou para mim e falou assim: "Não, professora, foi ele que me encontrou". É super bacana, super legal. Olha que lindo isso. Lindo. Aham. Porque é isso, enquanto você está brigando e você está discutindo e você quer muito achar, né? É, é uma procura e ainda tem aí uma ansiedade E buscando você, algo que você não sabe exatamente o que é. você fica cego, porque você não sabe realmente o que você está procurando. Então você fica perdido, você atira para tudo quanto é lado. Então, assim, com o meu propósito de alma mesmo, eu larguei mão dos meus anseios. Eu ouvi de algumas pessoas que era referência para mim, de um professor, uma professora, que eu não tinha técnica suficiente. Hoje eu tive a Andrea veio aqui no ateliê, ela é minha aluna. Aí ela virou para mim e falou: Alisson, você está entendendo que você virou referência de torno hoje no Centro-Oeste?
O pessoal do Centro Cultural de Rio Verde convidou para ir para lá, dar aulas, fazer seminários. Teve mais dois convites de workshop de algumas técnicas que eu aprendi lá na Espanha. E eu não utilizo elas aqui dentro do meu ateliê, mas a gente desenvolveu lá na Espanha e tudo mais. Porque, assim, fazia parte do curso e o que eu achei muito bacana. E só que não tem ninguém que faz aqui no Centro-Oeste. Logo, você está Então, fazendo os elas. workshops aí no seu ateliê. Sim, eu fui convidado para um outro ateliê. Assim, tá sendo incrível. Gente, quando eu comecei a dar aula, foi tão. Foi uma enxurrada de bênçãos, eu falo. Porque eu fui Ah, convidado para vários ateliês para eu trabalhar lá. Mas eu sempre batendo na tecla, porque eu queria ter meus alunos aqui. sim. Entendeu? Quando eu comecei a dar aula para Tati, aí da Tati veio a mãe dela, da Lígia, que já era aluna da Andrea, indicou a Andrea já me indicou 5 alunas dela e tá Eles vão virando a bola de trazendo, né? neve. Isso vai Vão. multiplicando. Mas, gente, agora vocês. Imagina eu, a minha ansiedade com tudo isso. Eu me perguntava, às vezes eu falava pro Rogério, falava, Rô, que eu tenho para ensinar por uma ceramista que é incrível, que é referência, que é não sei o quê. Gente, e chegou aqui, é tão incrível. Eu falo que ela foi um anjo na minha vida, porque E ao ela. mesmo tempo ter essa noção de que ao mesmo tempo que você ensina, você aprende também, Sim, eu não fico é? perguntando várias coisas para ela. Então E essa parceria é muito importante essa também. troca é muito Troca. legal. E aí, assim, eu pergunto de algumas partes, não da aula de cerâmica para ela, mas sim algumas partes empresarial. Igual ela pegou hoje e falou assim: a gente vai lá no Centro Cultural para fazer sua carteirinha do artesão, a gente vai fazer sua inscrição no Centro Cultural e no Centro de Turismo, porque aí eles com o próprio estado ou as prefeituras conseguem te convidar para esses workshops. Sim. Esse pessoal que tinha uma aula ou outra, gente, eu fico assim, meio perdido, sabe por quê? Porque olha como que o pessoal chama o senhor que dava aula, Mestre Luizinho. Entendeu? Então fala assim, gente, o que eu tenho para ensinar sendo que o mestre Luizinho, uma das maiores referências do Brasil no torno. Aí a Andrea me falou, ela falou, cara, você tem uma didática melhor do que a dele. Porque você ensina, você fala, você mostra o porquê de cada mão, o porquê que a gente inclina a ferramenta, porquê. Então, assim, antes, quando eu tinha aula com alguns outros professores, mandavam centralizar. E eu não sabia para que centralizar. E o que era centralizar para eles, né? Ela já era ceramista, ela sabe? Então, assim, mas ela não sabia por que subir e descer argila. Aí eu para uniformizar, passando toda a parte técnica mesmo. E Então, tá sendo além incrível. de ser ceramista, você entendeu agora que você nasceu para ensinar e ser mestre. Olha, que tudo, que lindo. Para ensinar, sim, eu entendi. Recente, mas eu entendi. Porque eu nunca conseguia me ver tão bom, entendeu? Às vezes eu tinha medo mesmo como que eu vou ensinar, o que eu posso oferecer. E hoje com os alunos eu consigo mostrar toda a parte técnica mesmo. E aí a gente, dentro da parte técnica, a gente ainda consegue, eu consigo entender o porquê que ele está aqui, o que ele está sentindo. Então, às Sim. vezes eu falo, O que ele está diminui o torno, buscando? você está muito ansioso, respira, controla a respiração, tudo eu consigo identificar. E é maravilhoso, é incrível. Alisson, você cuida do Alisson através dos seus alunos. Sim, com certeza, com certeza. Eu falo para eles, eu falo Eu para me eles vi todos muito os dias. nesse lugar, né? Porque eu sou fisioterapeuta, trabalhei com massoterapia, inclusive energética, com ativação de memórias celulares. E eu falo que em muitos momentos eu vi a Sandra criança na maca, eu vi a Sandra adolescente na maca, eu vi a Sandra mais nova, mais velha. Então, em muitos momentos, eu cuidei de mim na maca.
Então, e a gente vem dessa experiência porque você, quando eu falo que eu me vi lá, é porque a pessoa que estava deitada na minha maca estava passando por situações que eu já havia passado. Sim, E igualzinho. aí, e às vezes eu não tinha tido a oportunidade de ter alguém para me cuidar, e naquele momento eu estava cuidando de um paciente e internamente eu estava cuidando de mim. Ai, com certeza. E E, aí, ó, olha só um detalhe, deixa só eu concluir. E aí, quando você vai trabalhando e vendo e tendo todas essas percepções, eu vou te dizer algo que a minha mestra de Maria Madalena, né, que se chama Magui, e que é uma Magdala, uma Madalena, é, quando eu comecei com ela, com a história do sagrado feminino, e tentando mudar, porque aí eu era professora de yoga, trabalhava com mulheres, mas a questão do sagrado feminino chegou e eu estava mais ou menos no mesmo lugar que você, né? Tipo assim, ai, mas vou começar com sagrado, tô começando agora. Tipo assim, eu não estou pronta. Aí ela virou para mim e falou assim, Sandra, a gente fica pronta fazendo. Porque como é que você vai treinar? Como é que você vai ter todas essas percepções de que tem uma Sandra ali deitada na minha maca, né? Tem uma Sandra que chega precisando ser ouvida e me traz uma história que é muito parecida com a minha. Então é fazendo, é cuidando, né? Então é muito lindo isso, Alisson, ai, né? Sandra, eu fiquei assim encantado mesmo com essa nova fase da minha vida. É, não preciso mais de algum remédio para dormir, para baixar a ansiedade. Uhum. Mas voltando à saúde mental, eu tenho uma aluna que é uma cirurgiã de oncóloga, porque ela vem por hobby, para ela desconectar de tudo, Para desligar, né? para desligar. E uma coisa que eu, depois que eu entendi e com a quantidade de alunos que eu tenho, eu sou muito observador, do meu signo, eu sou libriano. Então, assim, a gente observa tudo, a gente faz um compilado absurdo. E o que eu vi dentro deles é que a gente precisa de um hobby. Sim. A gente De um tempo. precisa disponibilizar um tempo para gente. Que seja uma vez por semana, duas vezes por semana. Quando eu percebi o quanto que a cerâmica faz bem, foi num episódio muito engraçado. Muito engraçado não, é meio trágico que o meu melhor amigo ele se separou. Ele se separou, não foi amigável, foi bem estressante. E aí eu chamei ele, eu falei assim, o que eu posso te oferecer hoje é o meu tempo. Meu tempo, vem conversar comigo, eu preciso estar aqui no ateliê também trabalhando, vem tomar um café comigo. E vem aqui, pelo menos fica esquecer, conversar. E aí ele chegou aqui muito agitado, tentando falar com o advogado, daquela busca e não sei o que. Assim, tava um caos, uma energia pesada, não tava legal. Eu chamo ele de Pança. Aí eu, Pança, vem cá. Desde criança, a gente se conheceu. No dia que a gente se conheceu, nunca mais se desgrudou. Meu melhor amigo faz aniversário no mesmo dia que eu, mesmo signo, então imagina. A Legal. gente até brincava quando era adolescente que a gente era irmão, só que Gêmeos. ele é Gêmeos. gêmeos, só que ele é negro e eu sou branco, branquelo, aí ele, enfim, então assim, é bem isso mesmo, meu melhor amigo, sou apaixonado por ele. E ele tava nessa fase, aí eu falei assim, Pança, senta aqui comigo, Pedro, senta aqui, pega uma bolinha dessa, vai fazer uma pecinha, vamos fazer um copinho, fui mostrando pra ele, aí ele começou a brigar comigo. Que eu vou ficar meia hora apertando uma bolinha e não sei o que. Gente, a gente tinha acabado de almoçar, não era nem 1h30 da tarde. Vou ficar apertando bolinha. Eu falei, tenta fazer um copinho e tal, que eu vou precisar trabalhar aqui no torno rapidinho, fazer umas peças da acabamento. Aí ele ficou. Pegou a bolinha, ficou. Juro, dei acabamento em 17 peças. E Seis ele na horas da tarde bolinha. eu levantei, 6 horas da tarde eu levantei do torno, falei, você não vai embora não? Ele, ah não, deixa eu terminar aqui já já. Aí na hora que ele olhou pra fora tava escuro.
Ele falou, meu Deus, que horas são? Eu falei, 6 horas. Ter Para você ver foco, o ter poder foco. que a terra, o poder que você que tem de você se concentrar em alguma coisa. Esses dias eu vi uma pesquisa que o Drauzio Varela estava falando, que a atividade manual, com habilidades manuais, ela reduz absurdo algumas doenças, como Alzheimer, as doenças neurodegenerativas, entendeu? Então, quando você Imagina consegue só manual, porque ela é meditativa. Você precisa botar a sua atenção ali. atenção naquilo Agora tudo, você imagina quando você está trabalhando manualmente com a terra. E aí você me trouxe uma informação que eu achei maravilhosa, porque a gente fala em argila, a gente pensa na terra. Quais são os elementos que a gente tem na argila? Traz aqui para o pessoal, explica isso para eles. água. A gente tem água, porque sem a água o barro ele não fica plástico, não tem uma Sem plasticidade, a gente água não não é consegue. barro, né? Não é barro, entendeu? E o que é legal é que a gente trabalha com a queima, Que é mais o um fogo, o elemento. elemento fogo. E para ocorrer queima, o que que a gente precisa? Do Do ar. oxigênio, Do do ar, ar. entendeu? Então, quando a gente começa a entender, e eu comecei a entender que eu tenho tudo isso aqui dentro e que o barro, gente, eu sou suspeito de falar porque o barro me salvou. O barro, eu vi que também, daquele momento, salvou meu melhor amigo. Tirou ele, Sim. entendeu? Senão, era nítido o desespero, o não saber o que fazer. Então, assim, é muito gostoso, é muito intenso trabalhar com barro, é muito. Quando você começa a entender a transformação e ver que você conseguiu criar uma peça que ela tem uma história, que é uma das peças mais antigas feita pelo homem. Então, assim, há mais de 30 milhões de anos, o homem já não Faz, já faz, faz. faz os seus utensílios com o O barro, né? barro e Com o a fogo. terra. É. E E o é fogo. interessante trazer, né, Alisson, quando a gente fala do planeta Terra, né? Às vezes eu uso o termo Gaia e tem pessoas que falam assim, mas o que é Gaia? Né? Então, essa conexão, aquela velha história. Ah, você está com o corpo muito elétrico, põe os pés no chão, se possível, na grama ou na terra. Na grama, porque tem muitas pessoas que não gostam do contato com Do a contato com a terra, terra. porque já está muito domesticado, né? E não gosta desse atrito. Então, pisa na grama. Tem gente que nem na grama dá conta, né? Sim. Então, por exemplo, terapias bem naturais, caminhar na grama, abraçar uma árvore, botar os pés no chão, né? Então, isso são indicações de tratamentos naturais para a cura da ansiedade. Sim. E quando se fala sobre isso, dessa conexão direta com a terra, através desse contato, normalmente com o pé, o ceramista tem essa benção de, em vez de botar os pés na terra, coloca as Chinelo mãos, inteiro. não Não, é? não é só a mão. Às vezes é a Como cara, é o diz aqui, braço. derramando por tudo. Eu tô procurando um avental meu aqui. Eu acho que eu já botei pra lavar, mas é mais ou menos assim. O tempo que eu Mais ou menos trabalhava no assim. equilíbrio, Espirra, sim, espirra. E é todos. gostoso, e é legal. O E tempo mais que eu trabalhava uma... no equilíbrio, eu trabalhava com banhos, eu tinha um ofurô, né? Então era um spa, eu trabalhava com banhos. Mas também tinha os banhos de argila. Então é isso. Passava argila de cima embaixo, envelopava e deixava a pessoa ali conectada com ela, conectada com a terra, né? E aí depois eu colocava no ofurô. Nossa, deve ser uma Então, delícia. ela é totalmente terapêutica e, assim, a cerâmica eu acho maravilhosa e traz essa questão terapêutica justamente pelo contato direto, né? Sim,
A cerâmica, ela consegue. A gente precisa de muita atenção. É meio instintivo, tá? A gente, quando vai começar a fazer alguma peça, alguma coisa de cerâmica, é muito instinto. Então a gente, depois que a gente começa a adquirir alguma técnica, algum conhecimento, eu não gosto de falar muito de técnica, mas sim conhecimento do que a gente está fazendo. Dentro da cerâmica, dentro do barro, da argila, a gente tem uma plasticidade. Se tiver muito úmido, não fica bom. Se tiver muito seca, ela racha. É a gente começar a entender. E o barro, eu falo que é muito parecido com a gente. A gente é moldável. A Sim. gente Tudo tem um consegue. ponto, Tudo tem um o ponto, isso equilíbrio. mesmo. Então, assim, meus alunos perguntam: quantos dias para secar a peça? Depende, se tiver muito seco, demora 4, se tiver muito úmido, demora 6. Ah, mas quando está seco, sim, a gente tem que ficar cobrindo e descobrindo e cuidando, é meio que um bebê. E o que é gostoso é ver mesmo a evolução do que você está fazendo, do que você está. Gente, a primeira vez que eu vi uma peça minha pronta, eu falei, mas como? Como que isso daqui virou cerâmica? Como que isso daqui virou uma Como que eu pedra? fiz Gente, como isso? que transformou? E aí, nessa sede de informação, eu tive várias crises de ansiedade por causa disso, mas eu falei, gente, uma coisa que eu gosto muito, não faz sentido me fazer mal. Mas quem estava fazendo mal a mim mesmo era eu, porque eu não tinha Sim. informação, porque eu queria. Porque queria a E, perfeição, e né? não temos a perfeição dentro da cerâmica. E ao mesmo tempo, assim, a perfeição ou a peça para chegar mais perto daquilo que você espera é justamente isso, é o treino, né? É fazendo, É o né? treino, é muito experimento. Eu já ouvi vários ceramistas falando: toda vez que eu abro o forno é uma surpresa. É uma surpresa porque ainda não conheceu a própria queima, o que está acontecendo dentro do forno. Porque eu sei que o óxido de cobalto me dá cor azul. Se eu misturar com um outro óxido, me dá tal cor. Então, assim, essas reações também são incríveis, gente. É um mundo É incrível. mágico, é É mágico. Aí mágico. você pega um esmalte que você produziu, ele é cinza. E na hora que você queima ele, vem aquele verde lindo, maravilhoso. Sabe? É um pouco de química também. Então, assim, é fascinante o mundo da cerâmica. É um alquimista também, É né? um alquimista É um também. Eu alquimista. tenho fórmulas de química por causa dos esmaltes. Eu comecei a Ai, estudar que delícia, esmalte. que E, delícia. gente, uma das coisas que aconteceu muito comigo, que hoje eu fui mesmo me profissionalizar, eu fui atrás da informação, eu fui embora do país, porque dentro do país aqui, o que eu ia gastar num curso de uma semana, eu fiquei mais de 15 dias na Europa, estudando cerâmica. O curso lá é uma das maiores referências mundiais. E isso dá um know-how, né? Ai, sabe quando dá uma paz? Sabe Sim, quando dá uma sim. paz? Assim, você Não, fala e as assim, pessoas gente. valorizam muito isso também, né, Alisson? Querendo ou não, dentro da nossa sociedade, eles gostam muito disso. Ah, sim, Ah, isso dá status, né? mas Mas o Sandra, que importa é o que te traz de conhecimento e se sim, isso para você, né, valeu a pena. sim, valeu muito a pena, mas Sandra, a gente já está falando lá do propósito de alma. Quando eu entendi tudo isso, esse lado dessa vaidadezinha, um pouquinho do ego, se perde. É assim, sim, foi um sonho eu estar lá estudando. Chegando lá, eu recebi um convite para ficar um ano estudando todas as técnicas. Só eu do curso todo recebi esse convite, porque a Dolores, a dona, falou: Cara, você vai trabalhar com isso pro resto da sua vida, você é incrível. Eu sei que você vai passar isso adiante. Sim, Ela já estava falando antes de eu querer dar aula. Ela entendeu isso antes de sim. mim. Ela falou: Eu sei, eu estou te convidando para ficar aqui um ano estudando e ser coordenadores dos brasileiros que vêm para cá. E eu sei que aqui você vai passar isso para todo mundo que passar dentro do seu ateliê ou ter um contato com você, Alisson, dentro da cerâmica. E eu achei lindo. Eu recebi, assim, para mim foi um dos maiores elogios E ao que eu mesmo podia tempo, tipo ter. assim, você tem potencial para aprender, porque assim, é uma pessoa interessada, é uma pessoa que está disponível
para aprender. E Aceita os ainda mais sobre desafios. cerâmica, e ainda mais sobre cerâmica, que foi o meu propósito, foi tudo. Sandra, eu não lembro o nome, mas tinha uma grande amiga da minha mãe, e acho que sua, que faleceu recente. Eu não a conhecia, minha mãe não sabia que eu tinha feito minha primeira aula de cerâmica. Eu morava em Brasília ainda, vim para Campo Grande, aí eu fui lá na casa da minha mãe dar um cheiro nela, e Ai, ela que estava tomando café com a Eva. Aí a minha mãe me apresentou para a Eva. Ó, esse daqui é o meu caçula, meu filho, não sei o quê. A Eva, simplesmente, ela só virou para mim e falou assim: o barro vai te salvar. a Evinha tinha essas coisas. Para mim não fazia muito sentido, entendeu? Para mim, na hora que ela falou o barro, eu falei: entendi, são as plantas, porque eu sempre fui apaixonado por plantas. Muitas plantas eu tenho em casa. Então, para mim, foi isso. E aí depois, Depois que caiu a minha ficha, depois que eu fiquei assim. E eu fiquei muito. E eu falei assim, mas mãe, como que ela falou isso? Depois a Eva já tinha partido e tal. E aí ela eu, mãe, eu partiu queria. faz um ano, fez um ano em janeiro. Eu acho que eu conheci ela uns 3 anos atrás, um pouco mais, porque eu estava iniciando na cerâmica. Isso que eu ia perguntar, faz quanto tempo que você entrou nesse mundo da cerâmica? Nesse mundo da cerâmica, 3 anos. 3 anos, e foi o que todo mundo que me conheceu, que já trabalhava com cerâmica, falou assim: cara, é Nossa, impossível você 3 anos e impressionante. fazer o que você faz. Impressionante. Eu Impressionante a gente também. ver as suas peças e ver a criatividade com que você transforma, Ah, né? e tem aquele velho ditado: quando a gente ama o que faz, não é trabalho. Mas é bem isso, gente. Esses dias o Rogério olhou para mim e falou: cara, você tá exausto, né? Eu falei: eu estou, mas eu não estou reclamando, porque um ano atrás era isso que eu estava pedindo para Deus. Era Sim. isso que estava nas Fui minhas orações. atendido, fui atendido. Tem. E foi o que uma das coisas que eu falei no começo também. A monetização veio junto. Ajudou absurdo. Eu fiquei muito mais encantado e eu consegui ter uma autonomia melhor para fazer pedidos de argila, pedidos de matérias-primas. Então, só foi uma consequência, tá? A parte Você ficou financeira. encantado com essa técnica e Foi. E foi com a aí. cerâmica na sua vida. Foi. Não, não, não tenho mais volta, porque já construí um ateliê, já tenho forno, não tem mais para onde eu Já tem um escapar. monte de aluno e eles Já tenho um não monte. vão me deixar mais em paz. Eu sou apaixonado por eles, não, não tem Sim, como. E sim. cada um tem uma particularidade, cada um tem um objetivo dentro da cerâmica, e cada um tem um sonho diferente dentro da cerâmica. Eu tenho uma, E é, uma... e é esse detalhe, né, Alisson, de você se interessar por cada um deles. E de Ah, você compreender que cada um tem a sua história, mas que muitas das histórias deles, de alguma Sandra, forma, encontra com alguns aspectos das suas. Sandra, o, o que eu quis fazer diferente aqui dentro do meu ateliê foi aquilo que eu não tive aqui quando eu cheguei, que é o acolhimento, é entender, começar a entender o que ele está buscando dentro da cerâmica. De você dar a eles aquilo que você gostaria de ter De tido ter tido, quando você sim, começou. a primeira conversa nossa que eu estou mostrando o ateliê, mostrando algumas partes de primeiro a argila mole, depois a argila seca, depois ela biscoitada na primeira queima, e depois ela na segunda queima já com esmalte. A gente tem um processo meio longo até uma peça ficar pronta. São várias queimas, são queimas de 11, de 9 horas, mas fica um dia esfriando o forno. A segunda queima é quase 11 horas, mas fica mais outro dia. Tem a parte de esmalte. Então, assim, na hora que eu começo a mostrar tudo isso para eles, eu falo que demora um tempo. A gente precisa de um tempo para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Então, assim, na hora que eu estou passando todas essas partes para eles, no primeiro contato deles com a argila,
eu já entro também num assunto no que a gente já comentou um pouquinho, de que eu quero que você aprenda as técnicas, o manuseio, para você ter uma confiança de em qualquer parte do planeta você sentar e poder fazer. Sim. Entendeu? Você quer Então, assim, capacitá-los, gente, né? É interessante. eu tenho alunos de 19 anos a 67 anos. E cada um busca alguma coisa dentro da argila. E é isso que eu sempre falei para eles. Eu quero entender para a gente chegar o mais rápido e focar e eu poder direcionar eles no que eles estão procurando, buscando. Porque, Nossa, que querendo ou lindo. não, eu já me frustrei muito com isso também, da falta de Uhum. informação. Ah, mas eu ia testando muito, comprava um argila e fui com esmalte, não reagia bem, eu não tinha esse conhecimento técnico. E para eles eu mostro, Já entendeu? vai E eu ensinando falo, todas as dúvidas, tudo o que te frustrou, você já tenta ir sim, eu ensinando. já jogo tudo em cima deles. Aí tem uma até falou, calma, É muito, calma. é muito linda essa sua conexão, né, com o ensinar, mas ao mesmo tempo esse cuidado Essa, e, e essa um, empatia, né, com o aluno e com o outro. Eu tenho um Porque aluno, que é o João, ele me ensina absurdo. Ele deve ter 2 vezes o meu tamanho e a mão dele é umas 5 vezes maior do que a minha. Então pensa aquele cara chucro, grande, parece, eu até brinco, eu falo, cara, você é um ogro, mas que tem uma delicadeza de uma criança. na hora que Porque pega na assim, argila, na hora que eu vi que a sede dele de aprender o torno, e uma observação, ele quer aprender o torno para poder ajudar a esposa dele no tempo livre dele. A esposa dele é uma ceramista também que eu sou apaixonado, que é a Rosinha. Ela faz umas bonecas incríveis, ela faz umas peças sensacionais. Ela que entrou em contato comigo, que ela viu as aulas de torno e queria aprender. Aí o João entrou em consenso com ela, falou: Deixa eu aprender, porque aí você foca nas suas bonecas e no que você precisar eu faço no torno. e aí eles vão E trabalhar ele, juntos. sim, e ele é um farmacêutico, ele é incrível. E aí todo dia ele chegava com um adjetivo diferente para mim. Cara, você é o cara mais paciente do mundo. Você é o cara. E isso foi me encantando, porque na hora que você vê o tamanho da pessoa, não condiz com Pegando a não, com toda a delicadeza, o jeito de falar, o jeito de começar a produzir. E uma coisa que ele falou, ah, Alisson, é apaixonante a gente trabalhar com a cerâmica. Minha esposa trabalha também há mais de 20 anos. Ela e a Andrea foram alunas. Elas estudaram no mesmo ateliê, são colegas de trabalho há 20 anos. E ela não dominava o torno. E eu sou casado com ela há mais de 20 anos. E eu nunca tive a vontade de ajudar ela. Mas com o torno a gente se conectou. A gente se encontrou novamente. porque também é uma outra área, né, Alisson? Olha E que ele é mais velho do perfeito que isso, eu. né? E o que é legal é que ele é mais velho do que ele me chamando de professor. Eu fico assim, todo tímido. E eu falo Ai, que assim, para, lindo, João, que vamos lindo. fazer. Mas ele é. E a Rosinha, no ateliê dela, há bastante contato com outros ceramistas por ela fazer queima para fora. Então, alguns ceramistas que produz, não tem o forno, ela faz essa queima. Faz as Ela queimas. presta esse serviço para ajudar também, porque, enfim, a gente sabe que um forno Ele tem é um um custo investimento alto. muito Sim, alto. sim, sim. Mas E com isso ela abriu o espaço dela. E aí o João todo dia ele chega e fala assim, cara, elas estavam falando de você. Aí eu falo, pode parar de falar do meu professor, vocês têm que conhecer. E eu fico encantado, porque ele chega cheio de novidade, assim. é muito legal ver o encantamento, né? Quando a gente está conectado com a alma, como o encantamento acontece e as coisas vão se Eu falo, multiplicando, né? o que eu falo que assim, eu comento com o Rogério, eu falo, Rogério, a gente consegue tocar o coração deles.
Sim. entendeu? Então, assim, o João, todos os alunos. Gente, minhas alunas trazem bolo para mim. Então, assim, ontem mesmo a Tati me mandou mensagem, eu falei, eu amo vocês, ela a gente ama mais. Então, assim, é um carinho, é um retorno, é algo tão gostoso e me fez tão bem. Só que eu tô voltando agora, o Alisson pessoal, mas agora o Alisson como professor. Gente, eu recomendo todo mundo fazer uma atividade física. A gente sabe que ajuda na nossa saúde mental, libera dopamina, endorfina, alguns hormônios para o nosso bem-estar. Mas não é porque eu sou da cerâmica, vai fazer alguma atividade com as mãos. Vai ter, eu falo assim, para procurar um hobby, um tempo para você meditar, para você esquecer e conseguir focar em alguma coisa. Pode ser qualquer arte, pode ser pintura, pode ser. Alisson, já faz algum tempo que eu tenho trazido para as pessoas assim, que a gente precisa fazer algo na vida da gente que traz brilho ao nosso olhar e que traz uma aceleração no coração. Sim, Então, é aquele lugar que você está ali presente, que aquilo ele satisfaz a sua alma. Né? Então, é muito importante isso, e eu sinto que isso é o nosso propósito de alma, isso é a conexão com quem nós sim. somos. Né? E, querido, eu vou pedir licença, porque é aquilo que nós falamos no nosso primeiro encontro, né? Senão a gente vai ficar conversando, porque é Até muito amanhã. prazeroso. E, gente, Gente, quem quiser ouvir mais das histórias do Alisson, nós estaremos juntos no sábado, na Avenida Doutor Paulo Machado, número 339, na segunda edição da Feira Ancestral com Prosa. E lá ele vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa história dele com a cerâmica. Ele vai trazer essa conexão que ele teve, né, com esse propósito de alma dele através da cerâmica, tá? Então, gente, Alisson, agradeço muito, 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 eu que viu? agradeço por esse espaço, por esse convite, Sandra. E o meu ateliê está aberto para todo mundo. Quem quiser conhecer, quem quiser fazer uma aula experimental, não tem custo. Só me chamar aí no direct que a gente vai conseguir agendar. E muito obrigado mesmo do fundo do Viu? coração. E o risco que vocês correm é de vocês apaixonarem como ele. Sim, é o único risco que corre. Que delícia, Alisson. Agradeço muito, muito mesmo, meu Eu que querido. E agradeço. sábado eu vou te dar um abraço mais apertado ainda. Vamos, muita Beijo grande, saudade. querido. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.